Se vis pacem, para bellum. Se você quer paz, prepare-se para a guerra. Título de hoje: se você quer paz, prepare-se para a guerra. Vamos orar a Deus. Querido Deus e Pai, viemos aqui na sua presença, Senhor, orar para que o Senhor abra os nossos olhos para a guerra. Pai, estamos numa guerra, querendo ou não, gostando ou não, enxergando ou não, estamos numa guerra espiritual. Pai, não é só uma guerra política, e queremos orar hoje pelo futuro governante do país, seja ele quem for, seja ele do nosso agrado ou não. Pai, por favor, dá sabedoria. Dota ele de paciência, de mansidão, Pai, de pacificidade, para que não haja hoje brigas, guerras, violência. Por favor, mantenha o Brasil em paz. Mas mais do que isso, Pai, ainda que queremos uma paz política, uma paz social, Pai, não queremos paz espiritual. Queremos, Pai, viver nessa guerra que estamos agora. E queremos orar para estarmos aqui atentos à sua mensagem. Esquecer as preocupações agora. Esquecer as eleições. Esquecer os compromissos de daqui a pouco. Para poder ter os nossos olhos voltados para o Senhor. Então, Pai, eu te oro que a mensagem de hoje possa ressoar em nossos corações. Porque sim, queremos paz. Mas sabemos que só vamos ter paz um dia nos céus. Então nos dá hoje o preparo para a guerra, até um dia chegar no céu. Te amamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse provérbio do latim também é conhecido de alguns aqui que assistiram um filme chamado John Wick. Mas essa é uma verdade não só nos filmes, não é só uma verdade e um provérbio, é uma verdade espiritual. Porque, 2 Timóteo 3,12, não precisa ir lá, fala: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A perseguição e a guerra é uma promessa para todos nós aqui. E é uma realidade. A Bíblia fala que se quisermos viver piedosamente, se quisermos viver em paz com Deus, isso é uma vida piedosa, vamos ter guerra com Satanás. E a perseguição é uma promessa, é uma verdade, é uma certeza. A Bíblia não fala que é uma questão de se vamos ser perseguidos. Vamos ser perseguidos, é uma questão de quando vamos ser, de que forma vamos ser, se vamos estar ou não preparados. A perseguição é um fato, você está preparado? Vamos sair daqui hoje preparados, família. Estamos estudando o livro de Atos. Nós estamos vendo os momentos finais da vida de Paulo. Quando ele é mais duramente perseguido, ele é preso. Estudamos isso semana passada em Atos 24, mas desde antes já, 23, 22, ele é levado para o Sinédrio. Agora ele é preso pelos romanos. Ele está diante do governador da Cesareia, chamado Félix. E Félix mantém ele preso por 2 anos. Agora, Félix, ele deixa de ser governador. Isso a gente leu no final do capítulo 24. E um novo governador assume o posto, um governador chamado Festo. Vamos lá em Atos 25. Paulo começa a defesa dele diante do novo governador. Paulo sofre duras perseguições, mas ele estava preparado para isso. Ele se preparou durante a vida inteira dele como cristão. Versículo 1. 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu para Cesareia, de Cesareia para Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo.
pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém, contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Não é brincadeira. Quando a gente fala perseguição, vamos entender isso bem claro. A gente tem um adversário. E esse adversário não só quer te pôr no chão, não só quer te deixar desanimado. Talvez você está desanimado hoje. Não só quer te deixar frustrado e derrotado. Talvez alguns de nós sentimos assim. Ele quer mais. Ele quer matar você. Satanás queria matar Paulo. Satanás é treinado para matar cristãos. E ele age através de pessoas. Então Paulo, ele não queria ir para Jerusalém. Ele estava em Cesareia. Ele queria ficar em Cesareia porque lá ele sabia que ele ia estar mais seguro. E Paulo não estava com medo da morte. A gente já vai ler sobre isso. Versículo 4. Festo respondeu, Paulo está preso em Cesareia e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns dos seus líderes e apresentem ali as acusações que têm contra esse homem, se realmente ele fez algo de errado. Tendo passado com eles de 8 a 10 dias, desceu para Cesareia e no dia seguinte convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Fake news. Então começaram a acusar Paulo com mentiras, para que Paulo fosse morto. Lembra? Os judeus não tinham o poder de matar alguém, porque eles estavam sob o domínio romano. Então, para poder matar Paulo, ele tinha que ser condenado pelos romanos. Por isso que eles estão aqui diante de Festo, acusando Paulo. Versículo 7. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado... Versículo 8. Então Paulo fez a sua defesa. Nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo, você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca dessas acusações? Olha Paulo o que ele responde, versículo 10. Paulo respondeu, estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por esses judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo a César. O que acontece aqui? Paulo faz a defesa dele. Ele fala, vocês querem me matar? Me matem. Me matem. Se eu for culpado. Se eu for culpado, eu não me recuso a morrer. Olha a coragem de Paulo. Olha as convicções de Paulo. Existe uma frase que diz, se a gente não descobriu algo pelo qual a gente está disposto a morrer, então a gente não tem razão para viver. Paulo estava disposto a morrer. Mas ele, claro, queria mais tempo para poder pregar o evangelho. Ele queria morrer, mas morrer pelo evangelho e não por acusações falsas contra ele. E ele dá a cara a tapa. Mas olha isso, ele não fica intimidado com a perseguição, queriam levar ele para Jerusalém. Sabe o que ele fala? Não, eu já estive lá, eu já preguei lá, eu quero ir para Roma. Eu apelo a César. Olha isso, ele recorre ao STF. A última instância. Ele era cidadão romano, ele podia apelar a César, ele podia ir ao tribunal em Roma, ser julgado lá. Poucas pessoas tinham esse privilégio. E Paulo entendeu, se Deus me deu o privilégio de ser um romano, eu vou para o olho do furacão. E eu vou pregar a mensagem de Deus. Ele não estava com medo, ele não estava fugindo, mas ele queria ir para novos horizontes, onde a palavra de Deus ainda não tinha sido tão propagada. Olha a coragem de Paulo, ele estava preparado para a guerra, amém? Vamos em Atos 26, depois termina de ler no seu tempo, capítulo 25. Versículo 1. Então Agripa disse a Paulo, você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz por estar hoje em tua presença, para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, e especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente.
Bom, então, como ele apelou para César, ele teve que ficar mais algum tempo em Cesareia, na prisão. E aí Festo fica admirado com Paulo. Que ousadia esse homem tem. Ele tentou investigar, e é isso que acontece no capítulo 25, mas ele não consegue descobrir nada de errado que Paulo fez. Só que ele queria, assim como Félix, ainda agradar os judeus. E durante o tempo que Paulo estava preso, um rei vem visitar Festo. E esse rei era Agripa. Agripa aqui nada mais é de quem? Herodes Agripa II. Esse é o rei. Ele é o bisneto de Herodes o Grande, que foi aquele que mandou matar os bebezinhos. Lembra quando Jesus nasceu? Ele era o rei de uma província, chamava Filipos e Lísidias. E ele quer entender quem é Paulo. Ele vai até lá e começa a interrogar Paulo. E Paulo começa a fazer a defesa dele. E olha que ousado Paulo era. Ele olha para o rei de uma província, bisneto de Herodes o Grande, que mandou matar Jesus. Esses caras não eram bonzinhos. Esses caras eram tiranos. E ele fala, Rei Agripa, eu estou feliz de estar aqui com o senhor hoje. Primeiro ponto de hoje. Paz debaixo da guerra. Você quer se preparar para a guerra? Fique em paz. Temos uma guerra agora entre Rússia e Ucrânia. Estamos orando para que a guerra cesse, claro. Estamos orando por paz no mundo. Mas o mundo está em guerra. E não só uma guerra física, existe uma guerra espiritual. Existem anjos, existem demônios. Existe caos reinando no mundo agora mesmo. A Bíblia diz que Satanás está solto, ele está em fúria. Você vê egoísmo por toda parte. Você vê ódio, ainda mais agora nas eleições. Vamos ouvir muitos discursos de ódios ainda, principalmente depois da votação ser apurada. Vamos ouvir pessoas com raiva. Vamos ouvir gritos, alguns de alegria, outros de rancor. E quando você ouvir isso essa noite, e ao longo dessa semana, lembre-se disso. O mundo está em uma guerra. Nós estamos debaixo de uma guerra agora. Mas ainda assim, ainda debaixo de uma guerra, é possível encontrar a paz. Paulo fala, eu estou alegre de estar diante do homem que tem o poder de me matar. E olha o que Paulo fala a seguir, versículo 4. Ele faz a defesa dele. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que como fariseu, vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Essa é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. É por causa dessa esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos. Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com a autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir de cidades estrangeiras para persegui-los. Paulo conta aqui sobre a história de conversão dele. É a terceira vez que isso é relatado no livro de Atos, terceira e última. Agora ele está diante do rei Agripa, lembra? Ele está contando quem ele era. Ele fala, eu era judeu, e eu era fervoroso pelo judaísmo. E muitos sabem que antes de ser cristão, eu perseguia os cristãos. E quando eles eram presos e castigados por mim, eu dava o meu voto para matar eles. Imagina Paulo viver com essa consciência. Agora como cristão, sabendo que no passado não só ele condenou cristãos à morte, mas
ele forçou cristãos a blasfemar. E é isso que aconteceu durante o Império Romano. Quando o cristianismo surgiu, muitos governantes, reis e ainda imperadores romanos se opuseram ao cristianismo. E eles começaram a perseguir e matar os cristãos. Se você fosse um cristão no primeiro século, as chances seriam altíssimas de você, sua esposa, seus filhos serem mortos, serem crucificados, serem jogados nos leões, serem queimados vivos. A gente já ouviu falar bastante sobre um imperador chamado Nero. A história conta que ele prendia cristãos e usavam eles como tochas no jardim dele. E quando eles viram que não dava certo matar os cristãos, por quê? Porque a mensagem que a gente acredita é a que Paulo fala para Herodes, que não é impossível que os mortos ressuscitem. Por quê? Porque Jesus venceu a morte e ressuscitou, amém? E se nós perseveramos, e vamos perseverar, nós vamos vencer a morte também, e ressuscitar um dia com Jesus. Então nenhuma perseguição pode parar um cristão. Por quê? Porque a morte não pode nos parar. E quando eles viram isso, isso assombrou eles. Imagina alguém que não teme a morte. O que pode parar alguém assim? Aí eles mudaram a estratégia. Satanás é muito, muito sábio. Ele falou, é? Eu sei algo que pode parar eles, então. Vamos fazer eles blasfemarem. Porque se eles negarem Jesus, a gente mata eles em seguida. E aí eles vão para o inferno. Essa se tornou a estratégia durante muitos anos dos romanos, mas também de Paulo. Paulo fez cristãos talvez blasfemarem. Olha isso. Que sério. E Paulo está abrindo aqui a vida dele. De como ele foi um perseguidor. Mas como Deus transformou esse perseguidor, assim como nós, que no nosso passado perseguíamos o cristianismo. Sim, muitas vezes indo na igreja. Muitas vezes sendo religiosos como Paulo. Mas não tendo uma vida conforme a palavra de Deus. Tendo uma vida de hipocrisia. Tendo uma vida de superficialidade. Tendo uma vida vazia, indo nas igrejas que a gente ia aos domingos. Sim, nós fomos perseguidores também, como Paulo, do verdadeiro cristianismo, que é o cristianismo da Bíblia. Mas Deus transformou Paulo, e Deus transformou cada um de nós também, de perseguidores a proclamadores. E é isso que ele vai falar agora, a partir do versículo 12. Vamos ler? Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estava eu a caminho. Vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então, ouvi uma voz que me dizia em aramaico, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então me perguntei, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique em pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu envio para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém, em toda a Judeia e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Por isso os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. Mas tendo contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por esse motivo estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo haveria de sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios.
de perseguidor a proclamador. Isso é uma conversão. Esse Paulo horrível, que era um monstro, um tirano, assim como nós, que vivíamos uma vida de egoísmo, de independência, de impureza sexual, de imoralidade sexual, de embriaguez, de mentiras. Muitas vezes tendo crescido na igreja, indo na igreja a vida inteira, muitas vezes tendo sido batizado, muitas vezes tendo ouvido da mensagem ser pregada várias e várias vezes. Ainda assim como Paulo, nós vivíamos essa vida de perseguidor, não só ao cristianismo, mas ao próprio Jesus Cristo. Porque Jesus aparece para Paulo e fala: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Forte. Imagina ouvir Jesus: por que você me persegue? É isso que a gente fazia antes, com a mensagem do Evangelho. E Paulo relata aqui: mas eu mudei, eu me converti, eu me tornei uma nova pessoa, um novo homem. Assim que eu me converti, que eu me arrependi dos meus pecados, mostrando obras. Então, isso é arrependimento, é uma mudança visível de atitude. Você não precisa falar que você mudou. Assim como a Joyce, isso me impactou muito. Ouvi o testemunho da Carol e da própria Joyce. Mas essas foram as palavras da Carol, olha isso. Que a Joyce passou a amar Deus não só em sentimento e pensamento e em palavras, mas em ações. Isso é arrependimento. Amar a Deus é amar a Deus em ações também. Isso é arrependimento. E quando temos fé, quando nos arrependemos, quando somos batizados, saímos do poder de Satanás, como Paulo fala, e vamos para debaixo do poder de Deus. Saímos das trevas e vamos para a luz. Recebemos o perdão dos nossos pecados. E para todos aqui que estudaram a Bíblia, se tornaram discípulos, foram batizados, você hoje está debaixo do poder de Deus. Não é incrível? Você hoje está na luz. Você hoje é perdoado. Irmãos, eu senti a gente um pouquinho apagado aqui no culto, sendo honesto. Mas eu quero falar algo que vai te animar, sem sombra de dúvida. Quando você se sente um pouco para baixo, quando você se sente um pouco triste, cansado, lembre de uma coisa. Hoje, você é tão salvo quanto no dia do seu batismo. Porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica quando continuamos a andar na luz, quando confessamos os nossos pecados, quando nos arrependemos deles. Então, hoje temos todo incrível. E vamos ter perseguição. Ainda ameaças de morte, como Paulo. E não é brincadeira isso. Não é algo metafórico só. Agora que Deus tem abençoado mais e mais a igreja, agora que eu sinto o meu relacionamento com Deus crescendo mais e mais e mais, eu me sinto mais perto de Deus hoje do que nunca, Senhor, aberto com vocês. Essa tem sido uma oração impossível, porque quanto mais o tempo passa, mais difícil é crescer o seu relacionamento com Deus. E eu orei a Deus: Deus, me dá o melhor ano com o Senhor na minha vida. Agora, mês que vem, que eu vou completar 9 anos como discípulo. Deus é bom. Mas você pensa que se torna mais fácil orar? Não, é mais desafiador. É mais fácil ler a Bíblia? Não, é mais desafiador. Cada ano é mais desafiador, mas cada ano é mais recompensador também. Lutar pelos nossos relacionamentos com Deus. E é sendo aberto. Eu não acho que o meu ano passado foi o meu melhor ano como discípulo. Sim, Deus me deu mais responsabilidades ano passado. Mas eu acho que isso não me fez olhar 100% para Ele. Sendo honesto, eu acho que foi um dos piores anos no meu relacionamento com Deus. Ou talvez o pior. Sendo aberto, sendo transparente, entende? Não porque foi terrível, não porque eu caí em um pecado absurdo. Entende? Eu confessei meus pecados, obviamente.
Mas porque eu simplesmente não senti meu relacionamento com Deus crescer, eu senti decrescer. Eu falei, eu não posso ter outro ano assim, jamais. E eu comecei a orar, Deus, me dá o melhor ano da minha vida. E sabe o que é? Eu posso falar isso hoje. 2022 tem sido o melhor ano da minha vida, espiritualmente. E quando você começa a sentir isso, se prepara para a guerra. Apocalipse 2, deixa o dedo aí. Versículo 10. Apocalipse 2, 10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte. Aquele que pode alguns. Não é coincidência que agora que eu me. Eu estou sendo. Quando eu evangelizei com ele na universidade. Ele ficou fora de si, parecia que ele era discípulo. Bonitinho. Falou coisas fortes. Falou muitas coisas de mim, muitas coisas da igreja. Foi forte a perseguição. Um cara gigante, bêbado. Não fiz nada, eu estava falando com os discípulos só. Ele falou, eu tenho uma arma aqui, eu vou te matar. Pensa comigo, qual o pior que pode acontecer com você como discípulo? Tudo bem, vamos supor que ele tinha uma arma e ele me matasse. O que acontece com um discípulo se ele morre? Ele vai para o céu. Então, literalmente, o pior que pode acontecer com você e comigo é ir para o céu. É a pior coisa. Que horrível. Que horrível. Eu morri na CPTM e acordei no céu. Eu acho que melhorou um pouco, né? Eu estava indo de trem, agora eu estou voando. Olha. Que incrível. É isso. Sério. Então, a gente não precisa se sentir coitado, indefeso, acovardado com a perseguição. A perseguição é boa, é uma promessa, é um indício de que a gente está indo no caminho certo. E quanto mais a gente cresce com Deus, se maravilha com Deus, mais perseguição vai vir. Mas sabe o que é? A gente está juntos nessa, somos uma família, não somos? E a gente não precisa enfrentar sozinho. Eu estava lá com os meus irmãos, ainda que alguns foram mais para trás, entende? Um deles chamou o guardinha da CPTM, ele veio e falou com o cara, ô amigão, senta aí, fica tranquilo. Mas eu estava com a minha família, entende? E isso é incrível, porque somos a família. Até você proteger família.
Vamos lá, paz debaixo da guerra. Segundo e último ponto, vamos voltar em Atos 26. Atos 26, versículo 24. A essa altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: Você está louco, Paulo? As muitas letras o estão levando à loucura. Respondeu Paulo: Não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas. Ele pode falar abertamente: Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa disse a Paulo: Você acha que em tão pouco tempo pode me convencer de tornar-me cristão? Paulo respondeu: Em pouco ou em muito tempo peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem essas algemas. O rei se levantou, e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam sentados com eles. Saindo do salão, comentavam entre si: Esse homem não fez nada que mereça morte ou prisão. Agripa disse a Festo: Ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado a César. Você olha para isso, por que Paulo apelou a César? Ele era inocente, até o governador e o rei perceberam isso. Paulo queria. Ele queria ir para Roma. Ele queria apelar a César. Ele queria pregar a palavra de Deus. Segundo ponto de hoje. Guerreie contra a guerra. Paulo, quando ele se viu perseguido, sabe o que ele fez? Ele perseguiu a perseguição. Se temos uma guerra, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar sentado esperando? A gente vai esperar a gente tomar os tiros para reagir? Tudo bem, a gente vai para o céu, mas a gente vai não fazer nada? Só morrer? Não. Persiga a perseguição como Paulo. Existe um termo que você pode usar que é reperseguição. Então, quando Satanás ataca, o que um discípulo faz? Ele contra-ataca. Então, a gente sim precisa ser treinado a tomar socos, porradas, mas a gente precisa ser mais treinado a revidar ainda. Entende? Não vamos ser passivos. Não vamos não fazer nada. Não vamos ficar esperando tomar acusações atrás de acusações e ficar calado. Não é isso que é ficar em paz debaixo da guerra. É sim ficar em paz dos nossos corações. Mas com o nosso corpo, com a nossa mente, com a nossa voz e as nossas atitudes, a gente vai guerrear nessa guerra, amém? Lembrando o seguinte, a nossa guerra não é contra seres humanos. Paulo entendia isso. O problema não é César, o problema não é Festo, não é Félix, não é Agripa. O problema é Satanás. Tanto é que ele escreve em Efésios 6, não precisa ir lá, versículo 12. Efésios 6, 12. A nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Como Paulo respondeu aos opositores dele? Com amor. Essa é a nossa arma, irmãos. É o amor. Então, quando eu fui perseguido com esse rapaz, eu não revidei. Eu não revidei com raiva, com rancor. Falei, tudo bem, pode ficar convidado. Ninguém quer te ferir, ninguém quer te deixar rancoroso. Quando essa mãe me ligou, eu não consegui falar direito com ela, mas depois o pai me ligou também. Eu pedi perdão. Eu não queria que eles sentissem assim, obviamente. Quando esse homem agiu assim na CPTM, entende? A gente não fez nada. A gente não ia, entende? Matar ele primeiro para se proteger, entende? Não é isso. É reagir com amor. Então, 3 formas que a gente pode reagir com amor à perseguição. Que a gente vai ver aqui de Paulo, mas eu vou dar algumas escrituras, a gente não vai ter tempo de ler elas. Mas vocês podem ler depois, no tempo com Deus de vocês. Primeiro, não negocie suas convicções. O fato de Paulo ver a perseguição deixou ele ainda mais convicto no que ele pregava. Ele falou, eu não vou retirar uma palavra que eu disse, entende? E eu não retirei também para esse menino na universidade, para a mãe. Claro, você pode pedir perdão por como a pessoa se sentiu, se ela se sente ofendida, ferida. Não é essa a intenção. Mas as convicções não mudam,
Entende? Paulo não mudou as convicções dele. Ainda quando ele foi chamado de louco. Ele falou, sabe o que é? A minha intenção é que você, não só você, mas todos que estão aqui se tornem como eu. Que incrível, né? Ele foi pro ataque, tá vendo? Segunda coisa. E Mateus 24 fala o quê? Que pela perseguição o amor de muitos vai esfriar. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é incrível? O plano de salvação não é só fé, arrependimento e batismo. É perseverar até o fim. Vamos lembrar disso, irmãos. Então as convicções têm que permanecer até o fim. Você está mais convicto hoje do que no dia do seu batismo? Temos que estar. Segunda forma de perseguir a perseguição. Mateus 5. Jesus fala, vão te perseguir, porque assim perseguiram os profetas também, e os apóstolos. Perseguiram os profetas. Ele está falando isso para os apóstolos também. Mas sabe o que ele fala? Orem pelos seus inimigos. Orem pelos seus perseguidores. Eu orei por essa mãe. Eu orei por esse ex-discípulo. Então vamos orar por aqueles que nos perseguem. É isso que Jesus fala. Isso é responder à perseguição, mas responder com amor. Amém? Terceira forma de contra-atacar. Evangelize aqueles que te perseguem. É o que Paulo fez. Ele evangeliza. Esse era o alvo dele. Ele não se intimida. E é isso que nós podemos e devemos fazer também. Para terminar, eu lembro da minha mãe. Ela foi uma das maiores perseguidoras quando eu me tornei discípulo. Ela odiava o fato de eu ir de domingo para a igreja. Odiava, porque antes a gente ia juntos, de vez em quando. Mas o domingo a gente passava o domingo inteiro juntos. E na mente dela, a igreja estava me tirando dela. Estava me fazendo amar menos ela. E ela falava esse tipo de coisa quando ela estava mais emocional. Ah, você não me ama mais. Isso não é verdade. Como discípulo, eu aprendi que eu tenho que amar ainda mais minha família. Mas, sabe, doía ouvir isso. Ouvir da sua mãe. Sabe, sentir... Obviamente, no meu coração eu queria estar com ela no domingo, mas a minha convicção é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Então eu voltava do culto, a gente almoçava à tarde, e o resto do domingo eu passava com ela. E muitas vezes a perseguição dela era apontar erros no meu caráter. Isso doía também. Ela falava, e nessa igreja não está te ajudando em nada. Porque você não ajuda em casa, você não lava a louça. E a minha primeira reação, mas olha quanto eu mudei. É querer falar isso. Olha a minha vida como era antes. Olha os meus pecados. Você está falando da louça. Entende? A minha reação era ser defensivo com ela. Mas no segundo seguinte eu pensava, não, eu preciso amar minha mãe. Então eu preciso ser o melhor filho para ela poder ver as diferenças. E quer saber? Já que ela falou isso, eu vou me esforçar mais com a louça. Já que eu não vou estar de manhã, eu vou tentar me esforçar mais para estar no resto do dia com ela. Não vou abrir mão das minhas convicções. Vou seguir orando pela minha mãe. Mas eu vou seguir evangelizando. E muitas vezes evangelizar é mais do que só chamar para ir na igreja. É mostrar as suas mudanças de atitude com a sua família ainda. E com seus perseguidores. E pouco a pouco, minha mãe foi ficando sem argumento. E aí os discípulos vieram na minha casa no dia do meu aniversário, fizeram uma festa surpresa lá, minha mãe viu o amor do reino. Peraí, são essas pessoas que eu estou perseguindo? Mas elas amam meu filho, eles vieram até aqui. A gente morava longe. Eles fizeram uma festa, isso ganhou o coração da minha mãe. E ela começou a estudar a Bíblia aí. Ela foi na conferência de mulheres... Ela começou a estudar a Bíblia, se eu não me engano foi a primeira coisa que ela foi na igreja, a conferência. Ela começou a estudar a Bíblia e meses depois de mim, ela foi batizada, é uma discípula, é uma missionária agora, está lá na igreja em São Carlos. Então você vê, quando a gente tem fé, dá para reverter a perseguição? E ainda que nem todos os perseguidores vão se converter, como minha mãe ou como Paulo, ainda assim, a perseguição é boa num sentido, porque ela ajuda a espalhar o cristianismo e propagar a mensagem mais rapidamente. E não só isso, a perseguição fortalece nossas convicções. A perseguição nos prepara para um dia chegarmos nos céus. Então não tema a perseguição. Como Jesus fala
em Mateus 5, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Você quer paz? Esteja preparado para a guerra. E para Deus seja a glória. Amém.